isso aí, pessoal chegando, beleza? Manuel, cadê? Cadê? O Michel tá aqui. O Manuel, quem mais tá aqui? Meu amor. E aí, Marcos? Tranquilo, cara? Peraí que eu não tô ouvindo, esqueci do fone. Você tá me ouvindo bem aí? Tá tranquilo, tá Massa, chegando direitinho massa. aqui. Ó o Manuel Chegando aí. massa. Alô, Manuel. O baixo tá desligado, vê se por isso que tu não tá escutando. Agora, tá me escutando direitinho? Ah, agora sim, agora foi. Trazer Pronto, mais perto aqui. Massa, massa. massa demais. Galera vai chegando aí. É, Bom, mas vamos começando. O som tava bom? Você ouviu bem aí? ouvi direitinho, tava massa. Legal, legal. Tá chegando direitinho. Bom, primeiro agradecer esse convite, né? Que você aceitou aí de estar com a gente. Fala aí, Jairo. Beleza? Agradecer esse convite, então, super especial aí do Michel, que tá nos grupos do Groove Harmony Lesson, né? Sempre manda os vídeos de divulgação, vídeo tocando, toca pra caramba, muito legal. E aí a ideia hoje é começar com essa série de para falar sobre o contrabaixo, né, de maneiras diferentes, né? Então, hoje a gente começa com essa série falando sobre o baixo no jazz, na improvisação no geral, né? Massa. E E aí, então, você é o cara para falar disso. Vamos começar se apresentando aí, né? Falar da sua carreira, da sua formação, para a gente E interagir aí, aí galera, mais. salve, salve. Eu acho que tá legal aí o som, tá chegando direitinho, Tá, né? tá Tá vendo? perfeito, tá perfeito. Então, cara, eu sou do interior do Pernambuco, de uma cidadezinha pequena chamada Macaparana, né? Lá, eu acho Macaparana. que quando eu morava lá, eu acho que tinha em torno de 15 a 17 mil habitantes. Mas eu me lembro que tinha as igrejas tinham um movimento muito grande, né, de música assim. Sempre houve, né, em cidade do interior, em cidades em capitais, e tal. E minha mãe era da igreja e eu me lembro que assim eu via o pessoal tocando lá e eu me lembro que o pastor falou uma vez que ia ter curso de música lá para quem quisesse estudar. Isso eu tinha uns 11 anos, mais ou menos 9, 11 anos. E aí eu fui fazer o curso lá, né, de estudar, só que eu queria contrabaixo, né, porque eu achava, eu não sabia a diferença de contrabaixo e guitarra, mas eu digo, não, eu quero ir tocar um instrumento desse aí e fique em pé tocando. E eu não, e Legal. acabou que não tinha vaga, eu acabei estudando teclado, né, e aí me decepcionei, eu digo, poxa, eu queria tocar aqueles instrumentos que tocam em pé, ou de Sim. corda, né, batendo. Aí, Uhum. mas acabei aprendendo assim os acordes no teclado, aprendi a fazer as notas, aprendi a ler as notinhas ali na partitura, que foi assim uma coisa que me ajudou muito no início, né? Porque você Sim, aprender logo, ler música assim, logo no início quando tá tocando, encurta o caminho, né, para descobrir o universo aí da sim, música, né? Então assim, eu conseguia tirar as músicas, né, pela partitura, mesmo não lendo fluente, mas eu conseguia ir catando as notas e conseguia tirar rápido, né? E aí, o pastor Bartolomeu é um cantor que tem aqui em João Pessoa que eu acompanho ele. Ele tá aí na live também. Valeu, pastor. Tamo junto. Então é o ah, seguinte, legal. aí acabei estudando, né, aprendendo a tocar teclado, mas logo em seguida apareceu uma vaga numa banda para contrabaixo. Eu acho que um ano depois, aí eu disse, não, eu não toco baixo não, mas eu queria tocar baixo e tal, e fui tocar contrabaixo, né?
E aí passei a estudar o instrumento e tal, acompanhar na banda. Quem me ensinou a tocar foi o guitarrista da banda, dizendo, ó, toca aqui, aqui e tal. E aí, depois disso, comecei a ter aula com professores particulares. Depois fui para estudar em Recife, né, que é a capital lá do Pernambuco, e fui fazer o conservatório. Já cheguei no conservatório, já sabia algumas coisas. Aí estudei 3 anos no conservatório. Quando eu terminei o Legal. conservatório, eu estava na parte de terminar o colegial, né? O ensino médio. Aí Ah, sim. o meu professor fez, não, vai fazer vestibular em música, você quer ser músico, tal. Aí fui e fiz vestibular na UFPB em João Pessoa, na Universidade Federal de João Pessoa para música. O E FTB aí, chama? o FPB, né, que é a Universidade Federal da Paraíba. Ah, legal. E aí fiz, e engraçado que quando eu fiz o vestibular, e na hora lá de preencher tinha bacharel, licenciatura. Vou botar licenciatura, eu não sabia nem o que era bacharelado, nem o que era licenciatura. Sim, Não sim. sabia que a licenciatura era voltada mais para esse lado educacional, né? Eu não tinha noção disso. Mas eu botei licenciatura porque quando eu fui ver o fluxograma tinha mais disciplinas, entendeu? E tinha outra Sim. coisa, o fluxograma tinha coisas de educação, eu achei meio diferente. Eu não sei o que deu na minha cabeça, eu botei licenciatura. Graças a Deus que eu botei licenciatura, bicho. É, Porque hoje faz assim, diferença, né? faz a Faz diferença diferença. demais, com certeza. Assim, o Uhum. bacharelado é um curso muito bom também, mas a maioria das pessoas que fazem bacharelado, elas saem do bacharelado e vão dar aula. E por que não fazer o curso para ser professor, licenciatura, né? Aí diz que é porque a licenciatura tem a disciplina pedagógica, mas o cara quer dar aula, o cara tem que fazer Tem que licenciatura, né? fazer. Sim. Aí acabei, digo, pode falar, Não, eu também eu fiz bacharel, né? Mas sei, no decorrer do curso, a gente acaba fazendo várias matérias que é da licenciatura, né? Então, exatamente. eu fiz pedagogia, né? Fiz filosofia, uma matéria de filosofia. Então, acaba sendo mais interessante mesmo, né? Nessa E a parte de minha. aula. O massa, assim, né? Tem uma história engraçada da licenciatura que eu fiz, porque quando eu me inscrevi para o vestibular, não existia o curso de contrabaixo elétrico, licenciatura em baixo elétrico, não existia no Brasil. Foi em Aham. 2006, né? Então, agora é que as universidades estão mais popularizando os instrumentos e coisa e tal. Mas na época que eu fiz, não tinha, cara. E aí eu tive que me formar em violão, bicho. Quando Ah, eu entrei na caramba. universidade, o professor fez, não, você toca o quê? Eu fiz. Foi o seguinte, uma semana antes da prova específica, o pessoal que organiza a prova ligou para mim, dizendo, oxente, quando você fez a inscrição, você colocou contrabaixo elétrico, mas não existe esse curso. Eu digo, oxente, e como é que vocês aceitam a minha inscrição? Aceitaram minha inscrição, pô. O pessoal que Aham, que organiza o legal. vestibular. Aí, Aham. aí só que quando eu fui fazer a prova, eles disseram, ó, não tem esse instrumento não, você vai ter que mudar de instrumento. Eu disse, bota violão mesmo. Aí eu tirei as músicas de ouvido, bicho, chorinho pra tocar e coisa e tal. Aí cheguei lá, toquei e passei. Agora eu Legal. achei que quando eu entrasse eu ia fazer contrabaixo. Mas não, bicho, eu tive que fazer violão. É tão tal que Entendi. tem no YouTube aí um recital meu de violão, tocando violão. Assim, abriu muito minha mente o violão, mas não era o instrumento que eu me identificava, bicho, que eu botava no colo e dizia, eita, eu quero passar 10 horas tocando aqui esse instrumento. Sim, Então entendi. aí me formei em licenciatura, cara. Logo que eu terminei a licenciatura, eu participava de grupos de pesquisa na universidade, aí foi um passo, né, para o mestrado, bicho. Acabei entrando no mestrado. Minha orientadora foi Maura Pena, não sei se tu já ouviu falar, é uma pesquisadora aí bem famosa no Já vi, Brasil. aham, Maura já ouvi falar Pena, assim. Luiz Ricardo, é a galera que pesquisa na área de educação. E aí terminei o mestrado em 2013. Quando eu terminei o mestrado, eu passei em seguida, bicho, em 2 concursos, né? Então, Que assim, eu legal. consegui conciliar os dois, todos os dois para professor de música. E aí, depois que eu consegui essa estabilidade, eu digo, não, agora eu vou tocar. Agora eu vou tocar Legal. porque eu tava tocando tanto violão, estudando e lendo, né? Porque quando você tá. Muita gente pensa que acha que quando entra na universidade, o cara vai ficar tocando, bicho, Vai 24 ficar horas. tocando. É, exatamente. Mas é a coisa que você menos faz na universidade é tocar, bicho. Então, assim, aí com essa estabilidade, cara, eu consegui me organizar,
comprar meus instrumentos, e agora eu estou estudando, estou produzindo um disco meu aí que vai sair em breve. Aí comecei a tocar em algumas bandas aqui, né, locais, é, é, e nessa coisa aí, né? Em relação ao jazz, quando eu estava na universidade, eu conheci um guitarrista chamado Marco Rosa. Inclusive, ele voltou agora aos Estados Unidos, que ele estava fazendo doutorado em guitarra jazz lá. E Que quando eu estava massa. na universidade, a gente era da mesma turma, e ele fez, Michel, vamos formar um grupo de jazz, vai se chamar Jazzera, né? E aí eu Ah, digo, por que Jazzera? Porque uma vez, a gente não tinha o nome da banda, né? E uma vez a gente foi tocar, aí fez, ó, a gente ensaia duas músicas, o cara fez, ó, vocês vão ter 1 hora para tocar. Eu digo, eita, filho, e agora? Duas músicas que a gente tinha passado, aí tem 1 hora. E era um contrato e tal, aí o Batista fez, Jazzera. já Já entendi. era, né? Já era. Porque aí pegou, a gente achou, pronto, esse é o nome da banda, mas a gente fez, e aí eu toquei com ele quase 4 anos, né? Depois ele foi para os Estados Unidos, e aí foi uma escola, bicho, porque o jazz, ele tem uma coisa de você só aprende, bicho, tocando, assim, na vivência da noite, tocando e vai com a galera, né? É muito Nas difícil você canjas, estudar. tem canja por Exatamente, aí. bicho. Tem demais, bicho. Legal, legal. Sempre em João Pessoa tem workshop, né? E de vez em quando eu me atrevo lá a aparecer. Uma vez veio o Massa. Celso Pixinga para aqui, cara. Aí eu mandei uma mensagem para ele, disse, Pixinga, você vai estar lá em João Pessoa, tal, vamos. Eu vou estar lá no seu workshop, vamos ver se rola uma canja, não sei o quê. Aí mandei um vídeo meu. Aí na mesma hora o bicho respondeu, oxe, eu vou esperar você lá, tal, vou chegar a tal hora. Aí eu cheguei lá, o bicho, você é Michel, vamos sim, vamos tocar, não sei o quê. A gente vai tocar o quê? Eu digo, tal. Aí a gente rolou uma canja, tem até no YouTube aí, a canja Legal. com ele. A gente fez até um duelo, tal, ele fez, vamos fazer um duelo no meio da música, bicho. Aí começou a fazer os slaps, eu repeti. Foi bem bacana, assim, foi um momento bem marcante. Tá no YouTube esse vídeo aí. E foi, cara. Aí minha escola de jazz foi esse grupo, né? Esse Jazz era aí. Inclusive o baterista que tocou na primeira formação dessa banda tá morando nos Estados Unidos. E aí quando ele vem, a gente suga dele, né? Porque o bicho vem com um Aham. monte de ideia, assim, tocando com a galera lá, estudando e tal. Lá é a E fonte, né? aí, oxe, exatamente, cara. Mas é uma coisa que acontece lá que aqui acontece mais intimista, né? Que é a questão da canja, de estar tocando na rua, de estar experimentando. Porque o jazz, bicho, você tem que estar tocando, cara, não tem o que fazer, né? Então você Sim, pegar lá sim. o Charlie Parker, tem história, por exemplo, que o Miles Davis ia tocar, quando chegava da turnê ele não ia nem em casa, bicho, ele ia lá para os bares para ficar tocando mais ainda, fazer Sim, sim. então, assim, é um cara que vivia naquilo tocando, né? Então os improvisos saía de maneira natural, né? E aí é isso, cara. E a minha formação basicamente foi essa aí, bicho. E aí estamos Certo. aqui agora. Massa, massa. E dessa, falando, né, falando do jazz, assim, da improvisação, quais foram as influências? Quem que você viu que você falou, eu vou estudar? Não sei se somente baixista ou se foi algum saxofonista, né? Que a gente que estuda jazz sempre tem Charlie Parker, Miles Davis, né? Depois, mas quem foram os caras que Cara, influenciou? então assim, minha formação ela não foi de jazz, né? Eu vim da igreja, então assim, eu escutava muito banda de rock e tal, Oficina G3, Catedral, essas bandas assim. Mas eu escutava muita música instrumental também, mas assim, não era mesclado, né? E aí o que aconteceu? Fala, Claudinho, ó, grande guitarrista aqui de João Pessoa aí também, tá curtindo aí a live. Massa, massa. E aí o que aconteceu, cara? Quando eu recebi esse convite para tocar no Jazzera, o guitarrista ele já era mais envolvido com essa questão do jazz, já estava mais por dentro. E ele me apresentou um cara chamado Pat Metheny, acho que você conhece, né? Que tocou com o Pet, Jaco. Meu sim. amigo, assim, foi um dos primeiros caras que eu fiquei impressionado, assim, com a leveza da improvisação, o timbre, né? E aí conheci pelo guitarrista, o Mike Stan também. Então, no início foi muito guitarrístico, né? Minha A percepção de influência. jazz, exatamente, porque eu Mas, pegava o que o cara passava, né? O guitarrista passava. E aí comecei a descobrir outros caras, né? E quando eu peguei o songbook, aí eu fui atrás da galera lá do Duke Wellington,
Oscar Peterson, Miles Davis, a galera todinha, né? E, bicho, Sim, aí foi abrindo o mundo, foi abrindo o mundo, foi abrindo o mundo, eu vendo que a coisa era muito, tinha muito mais gente. Por incrível que pareça, assim, eu curto os baixistas demais, assim, escutei mais em relação ao estudo do jazz, eles chegaram por último, né? Então, sim, sim. depois, eu, por exemplo, eu descobri Chicoria, né, bem antes de conhecer o John Patitucci. E foi engraçado, né? Porque geralmente a galera que é baixista conhece o John Patitucci, aí vai pro Chicoria, né? É, Então, foi mais ou menos assim. Aí hoje em dia, cara, bicho, eu escuto de tudo, né? Muita gente, bicho, me influencia e tem esses caras que estão na base, né? É, é, eu não escuto Pat Metheny nem o Mike Stan como eu escutava no início, assim, né? Gosto pra caramba, mas hoje em dia já venho aí outras praias, né? Outras viagens aí. Eu gosto de escutar muito Oscar Peterson, né? Porque a discografia é gigantesca e sim, o é cara legal. improvisa divinamente, bicho. Assim, é um cara fantástico. Bicho, de tudo, né? Em relação à influência aí, tudo influencia um pouquinho a pessoa, né? Eu acho legal você falar isso, porque lógico que tem gente que, quando a gente começa no instrumento, a gente busca as referências, né? Então, no meu caso, quando eu fui conhecer os baixistas, o primeiro assim que eu conheci foi o Victor Wooten, e Sei. alucinou, né? Mas depois procurando, né, pesquisando essas coisas de influência de grandes improvisadores, você vê o Nico, por exemplo, você fala quem que era, né, as referências dele, não era nenhum baixista, né? Ele não escutava. O único que ele gostava assim era o Jaco, que ele fala que foi referência dele. O resto foi tudo outros instrumentos, né? Então eu achei curioso, mas muita gente parte para esse lado, né? Ou é saxofonista ou é trompetista, né? Mas Falando no de caso jazz, do. assim, né? Mas no caso do Nico Assunção, ele não é antigo, né? Mas assim, Sim, sim, sim. mas antes de Nico Assunção, a galera que improvisava jazz tinha poucos baixistas, né? Então Sim. tinha o John Partitus, que era contemporâneo, mas né, Já estava mais ali. já estava, era. Mas assim, hoje em dia, bicho, a gente tem 1 milhão de baixistas aí do jazz, entendeu? Não, hoje já é outra história, né? Vamos dizer assim, né? Hoje já é outra. Mas eu gosto de sacar outros instrumentos, porque é, 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 a visão, né? A visão do instrumento é diferente, cara. A questão das articulações vai ser diferente. Se você pegar um improviso de saxofone e for passar para o contrabaixo, bicho, as Da... articulações vai cair em lugares diferentes. Você vai ter que adaptar e aí vai surgindo cabuetes diferentes, né? Vamos dizer assim, para você improvisar tal, entendeu? Agora tem muito baixista top hoje, cara, que tá na praia do jazz aí, né? Tem um baixista chamado Brian Bloomberg, não sei se você Sim, já ouviu conheço. isso, Sim, do né? jazz, O sim. cara era das antigas, né? Agora ele tá gravando uma linguagem mais moderna, né? Gravou até um disco só com música do Jaco, não sei, que ele fez até aquela cara de Jaco do disco de Jaco, né? A capa é a Uhum. mesma. Mas o cara é fantástico, assim, improvisando. Tem o Jeff Berlin que nunca parou de gravar, né? E até É. hoje grava e influencia. Bicho, eu escuto muito, cara. Eu escuto muito. Eu tenho dia que eu passo o dia todinho no Spotify aqui, mexendo, escutando. Eu, eita, massa, aí vou botando nas pastas. Mas esse é o segredo, bicho, escutar, descobrir a galera e sair sugando, né? Pra ir montando a vitamina da gente. Sim, Bota um sim. pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de outro e vai. Legal, legal. Bom, é, isso você falou, né? Hoje em dia tem bastante, isso mudou bastante, né? O baixo, recentemente, ele é um instrumento improvisador, né? Assim, todos improvisam, né? Tem essa É, vontade de improvisar, né? Mesmo se não é do jazz, assim, né? A gente tá falando de jazz, mas o improviso, os solos de baixo tem em todos os estilos agora, né? Então exatamente. não, não é só isso, né? É verdade. A gente fala assim do baixo como se fosse um instrumento
de um século atrás, né? Na verdade, o contrabaixo elétrico, ele surgiu nos anos 60, cara. 60, sim, tem uns 50, agora E, 60 anos, entendeu? né? Então, ele é novinho ainda em relação a, por exemplo, ao violão, ao piano, ao sax, a todos esses outros instrumentos, né? E Sim. aí tem até uma história engraçada, né? Que eu li numa revista, alguém entrevistando, dizendo que quando surgiu o baixo elétrico, muitos baixistas ficaram desempregados. Os baixistas ficaram desempregados. Por quê? Porque eles tocavam baixo O acústico, acústico. né? E o Uhum, acústico é um instrumento que ninguém escuta, cara. Por incrível que verdade. pareça, é um instrumento que ele é morto. Assim, ele preenche, mas, por exemplo, na hora do vamos ver, o baixo some, escuta piano e bateria e ninguém escuta o baixo, né? A não ser que esteja uma captação. Hoje em dia a gente tem captações muito boas, mas na época dos anos 40, anos 50, então o baixo, na hora do improviso e baixo, por exemplo, tem que todo mundo parar e só escutar ele. Se tivesse uma bateria, morreu o baixo, ninguém Aham. escutava nada. E aí o que acontece? Quando surgiu o baixo elétrico, todo mundo teve que migrar, né? Porque era um instrumento que tinha mais volume. Tem, não, vamos para o baixo elétrico. Os artistas só queriam baixo elétrico porque era mais prático para viajar, para tudo. Imagina um baixo acústico numa van, bicho. Tinha como levar, né? Então todo mundo queria usar o baixo elétrico. E aí os baixistas perderam o emprego, por quê? Porque como o som ficou na cara, o pessoal começou a perceber que os baixistas não sabiam tocar bicho, direito. Era só enrolação. Pum, pum, Só. pum, pum, pum. Aham. Só enrolação. E quando voltou para o baixo elétrico, aí falei, não, bicho, vai ter que estudar, não tá saindo legal não, tem alguma coisa errada aí. Porque no baixo acústico dava para enrolar, né? E aí, nos anos 60, bicho, nos anos 70, na verdade, né, surgiu o Jaco, né? Que pegou esse instrumento pouco explorado e fez, não, vamos ver por aqui como é que tira som desse bicho aqui. Porque a maioria dos baixistas, eles queriam tocar elétrico com som de acústico, cara. Uhum. Entendeu? Os baixistas de jazz, eles queriam tocar o baixo elétrico, mas com som de acústico, ou seja, tocava mais perto do braço, né, as notas mais aveludadas. Abafada. Tinha baixista que botava a espuma no final aqui para ficar aquele som pum, pum, né, abafado. Abafado. E aí vem Jaco Pastorius e faz, não vou usar. Não vou usar isso, não vou usar aquilo, vou desligar o captador do braço, vou usar o da ponte. Vou arrancar o E aí traste. vou arrancar o traste somente. E aí Uhum. conseguiu aquele som fenomenal, né, dele, assim, que saiu influenciando os baixistas que vieram depois dele aí, tudinho, né, bicho? Até hoje, né? Até hoje. Até hoje, cara, é referência assim, né? Eu ouvi nessa época que surgiu o baixo elétrico que muitos que começaram a tocar o baixo elétrico eram guitarristas, né? Porque por conta de digitação, essas coisas, né? Tem até esse mito, né? Que o baixo, a confusão de baixo com guitarra, mas é uma coisa que acaba acontecendo mesmo, né? Naquela época, muitos guitarristas que tocavam baixo, né? Exatamente, acontecia, bicho, acontecia isso mesmo, né? Legal. Tá, e aí, e você, agora puxando para improvisação, como que você pensa na hora de criar um improviso? Não sei, dentro das suas influências, né, seguindo essa coisa de formação, influência, o que que você vê que, sei lá, que você sente nos improvisadores ou nos baixistas que você fala, pô, esse não é o caminho, ou é isso, e eu vejo de uma outra Sim. maneira. Cara, exatamente. Eu tenho uma visão um pouco assim, diferente em relação à improvisação. Eu tenho até uma aula esses dias sobre improvisação e a galera confunde algumas coisas, né? Por exemplo, escala é uma coisa importantíssima para a improvisação, mas estudar escala não é improvisação, bicho. Entendeu? Estudar Exato. escala não é improvisação, estudar arpejo não é improvisação. A harmonia é muito importante para improvisação, mas estudar harmonia não é saber improvisação. Então chega um monte de gente, ó, eu sei a escala, eu sei os arpejos, eu sei os campos harmônicos, tudinho, eu consigo identificar, mas eu não consigo improvisar, né? Sim. Não consigo fazer nada. 90%. Por quê, cara? Porque isso aí não é estudar improvisação, isso aí é como se você estivesse estudando o essencial para se começar a criar, né? Então, se você quer estudar improvisação, não comece por escala, bicho, não comece por arpejo. Isso aí você tem que saber prévio
E tem que estudar isso a vida toda, né? Quanto mais você dominar, melhor. Mas isso não tem nada a ver com o estudo de improvisação. Você tem que saber aplicar isso, saber identificar, mas não é, cara. A improvisação é um diálogo, e aí a gente faz aquele paralelo com a linguagem, né? Então, eu digo sempre para meus alunos, por exemplo, você aprendeu a falar português como? Aí ele fica, às vezes, pensando, né? Pensa. Aí diz, não, eu aprendi alguém falando e eu fui repetindo. Exatamente, cara. Exatamente. Você aprendeu a falar através da audição e da repetição, certo? Então você foi repetindo e aí você foi aprendendo as palavras, foi entendendo a hora de aplicar aquelas palavras e foi aplicando e vai. E você levou mais ou menos 4 anos, né, do 0 anos de vida até os 4, para dominar a linguagem de uma maneira tal que você consiga se comunicar bem. Entendeu? Porque Sim. você foi repetindo, ouvindo, repetindo e assim vai. Então, você percebe quando uma criança é nova, ele fala a linguagem assim, as palavras, as frases meio soltas, né? Mamãe Uhum. quer papá. Falou, deu para entender, mas assim, estava meio picotado, né? Porque aí ele não falou a palavra complexa. De acordo com que ele é envolvido com as palavras, com a língua, aí vai aumentando o vocabulário dele e aí ele vai cada vez melhorando. Então, um primeiro insight de massa aí para a gente é o seguinte, que para você aprender a improvisar, precisa aprender a falar frases, a fazer frases, a repetir frases. Esse é o primeiro estudo assim que eu aconselho a galera que quer improvisar, entendeu? Começa a estudar frases e de preferência contextualizada, entendeu? Porque aí Uhum. você vai conseguir aplicar em outros momentos, tá certo? A escala, aí você diz, eu posso usar a escala na improvisação? Poder pode, bicho, mas vai ser como se você estivesse aprendendo a falar, né? A criança falando, mamãe quer papá, entendeu? Uhum. Assim, as palavras, vai ser como se fosse isso. A escala você tem que transformar isso em música, em frase com sentido. E aí vem a questão de ouvir e da repetição, né? A transcrição, bicho, é uma coisa importantíssima nesse momento, né? Entendeu? Legal, Por legal. quê? Porque você vai tirando as frases do cara e vai acrescentando seu vocabulário. Quanto mais você frase tiver, quanto mais frase você tirar, o que é que vai acontecer? Você vai ficar com um vocabulário rico, né? É igual alguém que lê muito livro. Quem lê muito tem um vocabulário diferente da gente que não lê muito. Né? Fala as palavras que não é comum a gente usar porque leu muito. Então, na improvisação, o mesmo jeito, certo? Então, o ideal de improvisar, bicho, é criar frases, tirar frases e ir aplicando nos contextos aqui, certo? Quer falar alguma Certo, coisa, né? bicho? Não, isso que você falou, tem uma entrevista do Victor Uten, né, falando dele de novo, que ele fala isso até no geral, assim, né, não só improvisação, mas ele fala que a criança não aprende primeiro português, né, e depois sai para se comunicar, né, ela se comunica falando errado, né, você falou que ela fala espaçado, mas ela fala errado, troca uma letra pela outra e sai falando, né, ela não espera para aprender, né? Ele até compara, né? A criança ela não pega, não fica fazendo aula de fono, ela não fica trancada no quarto dela com uma É, fono até aprender a falar bonitinho e aí sai para não, conversar com os outros. Ela vai fazendo e depois ela até aprende a escrever, a ler, né? Depois ela entra para a escola. Então é, eu acho que isso vale para tudo, né? A gente, exatamente. É a tão gente, tal, cara, que, por exemplo, existe milhões de músicos aí no mundo que improvisam sem saber o que é um dó, né? O que é uma escala. Porque eles aprenderam saber exatamente a partir da audição, da repetição, e assim vai, né? A gente faz o processo inverso, né? Vamos aprender a gramática para depois aprender a falar. E não aprender a exatamente. falar para depois aprender a gramática, né? Então, é uma coisa meia besta, mas é isso, bicho. Tem que tocar, tem que Que caia experimentar. onde que caia onde você falou, né? Sabe escala, sabe arpejo, sabe harmonia, chega na hora, não Perdeu sai o muito tempo improviso. estudando escala, arpejo e esqueceu de tocar, né? E Não aplicar sai as frases para fazer. Então, assim, no meu estudo diário, cara, eu geralmente trabalho o estudo de acordes, né? Boto os acordes e vou experimentando as escalas, as frases, criando.
E aí eu digo, eita, essa frase é massa, aí já acrescento no vocabulário, eu digo, vou usar aqui e tal. E assim, muitas das frases que eu faço, eu peguei de outros baixistas, cara. Uhum. Isso é o que a gente chama de pesquisa, né? Pesquisa. Quando você sai Um pegando de um, de outro, de um, de outro e vai juntando na sua de um é ideia, né? plágio, né? De vários é pesquisa. Exatamente. Se pegar de um é plágio, mas você pegou de vários. Então, É tirar pesquisa. música ajuda demais, né, bicho? Você tirar frase, tirar improviso. Se for lá no meu Instagram, o que tem de improviso que eu já tirei lá, bicho. Né? Inclusive, eu Uhum. gravei um improviso no canal do Nelson Faria, né? Que é o Café Lá em Casa, né? Do Ney Fazendo Conceição, do né? Ney Conceição, fazendo a transcrição tal. Bicho, aquilo ali foi um estudo muito grande, né? E aí o Uhum. massa foi, eu não sei se foi lá que eu falei, mas eu falei depois, eu digo, rapaz, se você for fazer uma análise do que ele tocou junto com o acorde, não tem nada do que a gente pensa no dia a dia. Eita, eu vou usar essa escala aqui. Não, bicho não pensou em nada disso, cara. Não pensou em Entendi. escala que vai usar, não pensou, ele tentou criar música. Ele tinha a Uhum. base lá e ele tentou criar a música, que é isso que a gente tem que pensar na hora da improvisação, né? E aí é o que Victor Outro fala também em relação à improvisação. A gente improvisa com medo, né? De errar as notas. Mas não existe, bicho, nota errada, Sim, né? ele fala das quais Não, são as não, notas erradas. não existe, cara, porque o que a gente vai ter é tensões, né? E pode ter tensões mais pesadas, mais densas, dá choque, e pode ter notas mais brandas, que seja mais calma, né? E coisa e tal. E aí você vai ver que no final dá tudo certo, né? E outra coisa que eu não vejo a galera de improvisação falar aí, bicho, é a questão do ritmo, que é muito importante, né? O que vai diferenciar, cara, o improvisador bom de um improvisador médio e de um improvisador ruim é o ritmo, entendeu? Assim, o Uhum. cara domina o ritmo, domina aquela linguagem, o ritmo, né? Por exemplo, o jazz, ele tem muito disso, né? O Sim. ritmo de jazz é muito difícil de tocar, cara. Não é assim, não é diferente. Então, a mesma coisa você vê um americano tocando ritmos brasileiros. Você, eita, tem um negócio meio Tocando quadrado. samba. Entendeu? Aham. Porque o feeling, ritmo é diferente, né? As acentuações são diferentes, a articulação é diferente. Então, isso a gente adquire como? Não tem livro de gramática para isso. É através Uhum. do tocado, experimentado, repetir, e aí você vai pegando o sotaque, né? Aí vem a Sim. questão das articulações, tudo isso aí está relacionado com o sotaque, né? Por exemplo, a língua falada, dependendo da região do Brasil onde você morar, você vai ter os sotaques, né? Sim, Porque sim, você sim. convive com aquilo. Então, a mesma coisa os ritmos, né? O sotaque de quem toca jazz é um, quem toca samba é um, quem toca rock é um, entendeu? E assim vai. O legal Sim. é você ter esses diversos sotaques aí fáceis na mente, né? Feito um Sim. artista, né? Por exemplo, o ator ele consegue falar como se fosse um nordestino, como se fosse um carioca, entendeu? Porque ele já Uhum. domina os sotaques. Então, na música é mais ou menos isso. O cara tem que se ligar nos sotaques aí para falar, né? E é uma coisa meio difícil, mas esse é um caminho que a gente tem que seguir aí na improvisação. Massa, massa. Legal. Deixa eu ver quanto tempo a gente tá aqui. 36. Tá legal. Estamos com um tempo aí que a ideia era essa, né? Você falar um pouco sobre a improvisação e de repente mostrar, né? Tocar alguma coisa pra gente Beleza, eu ver vou tirar o aí. fone agora, bicho. Vou Beleza, tirar o fone um beleza. pouquinho. Fechou. Vou tirar aqui, bicho, porque senão, se botar o fone, você não vai escutar nada, não. Tá chegando legal, baixo? Deixa eu aumentar mais aqui. Tá chegando, né? Top. Deixa eu ver aqui. Então é o seguinte, bicho, eu vou passar alguns macetes, né, em relação à improvisação. Eu acho que o que você tem que estudar, bicho, eu falando com o Nelson Faria um dia desse, ele falou, rapaz, uma coisa que quando eu comecei a estudar improvisação, acendeu a luz assim, eu digo, cara, o caminho é esse. Que é o quê? Você, quando for improvisar, pensar no sempre tonal. A coisa mais óbvia do mundo, pensar no tom, né?
Aí eu digo, oxe, é óbvio, né? Você pode falar, oxe, é óbvio. Quando eu estou tocando, eu tenho que pensar no tom. Mas tem uma galera que faz um arrudeio muito grande em relação a isso. E esse é o caminho mais fácil, certo? Pensar no centro tonal, acabou-se, certo? Então, por exemplo, você pega uma harmonia tipo Ré menor, Sol e Dó, né? Essas três acordes ele está em que centro tonal, Dó. Então, quando eu for improvisar, eu posso pensar em Dó como um todo, certo? Um exercício bacana disso aí, bicho, é você tocar a escala com as notas aleatórias, em vez de ser a sequência Dó, Ré, Mi, certo? Seria mais ou menos isso, ó. Vou gravar aqui. Eu vou tocar as notas aleatórias, né? Eu vou tocar a escala, as notas aleatórias. Então, certo? Estou fazendo aqui as notas aleatórias. Só que o que está faltando aqui? Está faltando exatamente o ritmo. Eu estou tocando as notas sempre no mesmo cabeça, né? Ó. Mas aí já começa a surgir umas coisas interessantes, né? Mas aí quando eu começo a trabalhar com ritmo, né? Segurando mais as notas, fazendo umas notas mais rápidas, aí já vai começando a dar outra vida, né? Por exemplo, ó. E aí vai-se embora. O cara vai experimentar. Massa. Né? Essa questão do swing do jazz, isso é interessante, né? Porque o jazz, ele não tem esse som quadrado, né? Tá, 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 tá. Ele tem um swing no segundo tempo, então é tá, 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 né? No segundo e no quarto tempo. E aí tem um negócio chamado colcheia do jazz. Já ouviu falar da colcheia A do jazz? tercinada, tercinada. A colcheia do jazz, na verdade, exatamente. Ela, em vez de você fazer, ó, ela vai ser. Então, se você faz a escala com a colcheia do jazz, ela já fica com um swing diferente, ó. Um, dois, três, quatro. Agora. Um, dois, três. Normal. Um swing. Então, você tem a escala normal, tocando com a colcheia normal, seria. Uma colcheia de jazz seria. Essa aqui é uma aqui alta, né? Então, você fazer exatamente esse time aí da colcheia. Né? Então, quando eu estava improvisando, eu exatamente estava pensando nisso.
Massa, massa. Não tô ouvindo. Parou de ouvir. Agora não tô ouvindo. Ah, agora voltou. 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 Não tô ouvindo de. Eu, é Agora porque eu, voltou. porque o celular ele tá bem distante aqui, tá perto da caixa. Tá ouvindo baixo direitinho ou não? Tava. O baixo tava perfeito. É que agora no É por... final, as últimas coisas que você falou cortou. Foi. Antes Não, tava bicho. tudo certo. Ah, tranquilo, tranquilo. Esse negócio do feeling, né, do jazz, bicho, é A complicado colcheia se fazer. tercinada, né? É, Exatamente. E isso eles têm natural, a gente tem que produzir isso, porque a gente não tem isso natural, né? Então tem que sim, praticar dessa maneira. Já, por exemplo, o cara for improvisar em samba, em coisa, a gente já tem natural, bicho, é uma coisa inexplicável assim, mas bicho. Cara, vamos improvisar em samba, os caras já vai detonando lá em cima, cocheia, bicho. sim, sim. Porque parece que já tem o feeling né, já, né? Uhum. Porque cresceu com aquilo e isso é massa, bicho. Essa ideia aí, né? Aí eu Massa, tava perguntando, massa. quer que eu toque alguma coisa? Como é que é o tempo aí? Não, a gente tem tempo, sim. Sei, Eu quero que você toca um tema aí no final, né? A gente sei. tem 15 minutos. Tem alguma Certo. outra coisa que você quer adicionar, falar? Divulga também. Você trabalha com aula, tem curso online, Exatamente, divulga cara. seus trabalhos aí. Eu tenho. Eu passei muito tempo assim, dando aula pelo WhatsApp, eu tenho uns grupos no WhatsApp de cursos, né? E foi uma sacada massa, por exemplo, que eu tinha um grupo de groove, e aí eu gravava várias aulas durante a semana e postava no grupo. Só que essas aulas eu fui salvando, entendeu? No Drive. Então, passei 2 meses, eu gravei 20 aulas. Gravei todas e botei no Drive. E aí, essas aulas eu vendo o curso, você já compra as aulas todas, entendeu? E aí tem um curso de frase, cara. Eu passei todas as frases de Nica Assunção, daquele método lá, O Best Segredo da solo? Improvisação. Eu gravei frase por frase, foi comentando cada uma. E aí, nesse curso, eu ensino todas, nota por nota, bicho, fazendo bem lentinho, a digitação e coisa e tal. E aí eu tenho um curso de slap também, mais de 50 groove de slap que eu ensino lá. E tem outros lá, bicho, tem um de acorde, que eu ensino vários acordes no contrabaixo, que eu uso, coisa e tal. E tem um curso de escala, exatamente, que eu falo de todas as escalas maiores, menores, mostro todos os modos gregos, vou dizendo, aplicando, ó, isso aqui você pode aplicar em tal acorde e tal. É um curso bem interessante também. Tem um Legal. curso que é só de exercício técnico, e aí de vez em quando eu faço os pacotes com esses cursos aí, vendo todos aí, passar aí pra galera. Porque a ideia não é nem ganhar dinheiro tanto com esses cursos, bicho, é mais pra galera estudar mesmo aí, conhecer. Às vezes eu cobro um preço bem pequeno, Sim, né? Entendeu? Em relação legal. a isso. Aí de vez em quando a galera vem e critica, rapaz, como é que tu cobra nesse material todinho esse tanto? Entendeu? Mas assim, Aham. se for pela questão de conhecimento, não tem valor se eu fosse colocar, mas eu não tive gasto, né? Eu gravei com celular e coisa e tal, apesar de cursos serem bem interessantes. A galera, eu sempre tenho um feedback muito bom em relação aos cursos. A galera, rapaz, eu aprendi muito, e assim vai. E eu tenho o meu canal, né, no YouTube, Michel Charles, e tenho também o Transcribes, que é um canal do que eu faço de transcrição, Ah, né? legal. Eu passei já faz umas 2 semanas que eu não postei, que eu tive um problema lá, mas e gravação aqui no PC e coisa e tal. Mas eu acho que a partir da próxima semana, pelo menos uma transcrição por semana vai ter lá no canal, né? Já tem lá Top, top. umas 8, 10, faz uns 3 meses que eu comecei o canal.
Tá bem bacana. E assim vai. Quem quiser estudar, né, adquirir esse material, só é dar um toque aí que a gente Te é, ch- chama no vai chamar Instagram. chama no Instagram, né? E aí a gente vai compartilhando aí, vendo como é que faz. Massa, Beleza? legal. Bom, então queria agradecer aí por você aceitar esse convite, né? Humildemente. Nada, pois. Pô, como eu falei no começo, né? Não sei se todos viram, mas eu também tenho esse projeto, né? Groove Harmony Lesson. E a gente vou fazer uma série de lives, né? Começando hoje com o Michel. O Michel tá nos grupos, divulgando o seu trabalho lá, chama a atenção de todo mundo, né? Todo mundo fala. Quando eu falei que ia fazer as lives, né? Que convidei o Didi, ele falou assim: quem que vai? Qual o Michel que é? É aquele que posta os vídeos improvisando? Eu falei, pô, aquele cara toca pra caramba, não sei o quê. Eu falei, então, ele aceitou, né? Então a gente vai Massa demais. fazer essa série na semana que vem. Vai ter no mesmo horário, né? Segunda-feira que vem, no mesmo horário, a live com o Didi, falando sobre samba e pagode. Didi, Aí que é é o massa. cara do pagode aí, né? E, então é isso, queria agradecer. Para fechar, manda um tema aí pra gente e tamo junto, precisando, tamo aí. Eu vou tirar aqui o fone de novo e tu diz aí se o som tá chegando massa do baixo. Beleza. Tá chegando direitinho? Tá legal. Vamos lá. Vou usar o loop aqui para gravar a base e fazer um improviso aqui em cima, beleza? Beleza. Valeu.
É. Vamos embora. Vou botar o fone aqui de novo. Eu passo o dia todo tocando, né? É isso aí. Valeu então, Michel. Tamo junto. Massa, tamo junto, Márcio. Abraço. Valeu. 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 Valeu, galera. Valeu. Valeu, tamo junto.